Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Graças a Deus. Nós vamos hoje ouvir um testemunho. Amém? E se você quiser dar testemunho também, vai se preparando aí que depois que o irmão Sidney terminar, eu chamo você também. Irmão, pode vir. Dani, venha, Dani. Terça-feira passada, irmãos, quando terminou o culto, no final do culto, ela disse que queria dar uma palavra de louvor. A Dani, a pequenininha. Então, hoje ela vai dar uma palavra de louvor. Vamos aplaudir Jesus? A paz, meus irmãos, boa noite. Irmãos, antes de dar o testemunho mesmo, eu quero relatar que hoje foi dificultoso chegar no culto. Estragou o carro, eram às 6 e pouquinho, tivemos que ir do centro até em casa, trocar de roupa, voltar rapidinho, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo, né? Mas então vamos lá. O testemunho é o seguinte: há uns 3 anos atrás, nós se mudamos ali do lado da casa dos meus pais ali, só que, como era financiada, ficou no nome deles, né? E ano passado eu já tinha pedido no pedido final do ano ali, no projeto de vida, para mim conseguir financiar ela e passar para o meu nome. E com a glória de Deus, agora em dezembro nós conseguimos fazer esse financiamento e passar para o nosso nome, e assim regularizando a situação, porque eu pagava, só que estava no nome dos meus pais, a casa, só que eu pagava no nome deles, né? Então, pela graça de Deus, a gente conseguiu passar para o nosso nome e regularizar uma coisa. Amém. Glórias a Deus. Agora a Daniela quer cantar. Vai cantar? Paz. Vamos aqui, eu quero subir mais alto do que eu puder, só pra dizer, eu olhar para ti, chamar sua atenção para mim, eu preciso de Senhor, eu preciso de Pai, um pequeno maior, a sua paz, a toda te seguir, e na minha casa, essa minha vida, desce com minha estrutura, sabe coisas da tua vida, desce na santidade, é parecer a ti, o Senhor bem maior, sabe em mim. Graças a Deus. Obrigada, Dani. Linda. Graças a Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Amém? Graças a Deus pela vida do irmão, da irmã Ironita e da Dani. Graças a Deus. Muito bem. Mais alguém quer dar um testemunho? Aproveitando, já que estamos testemunhando. Sálvio quer? Venha, Sálvio. Aplauda Jesus. Padre, irmãos, boa noite. O meu testemunho é esse. Quando eu cheguei em Coreia Pinto, em 2002, em dezembro, eu cheguei em Coreia Pinto só, com as poucas roupas no corpo, um chinelo de dedo e uma botina de couro. Não tinha nada. E hoje Deus me deu coisa que eu nem pensava que eu ia ter. Hoje eu tenho casa, tenho isso, eu não tinha nada disso.
Eu cheguei bem dizer, como diz o outro. Não tinha onde cair morto, como diz o outro. E Deus deu a vitória. Glória a Jesus, é verdade, né, irmãos? O Salve, quando chegou em Correia Pinto, não estava numa situação financeira muito boa. E hoje ele está aí na bênção, casado, com família abençoada, né? Graças a Deus. O Senhor Jesus transforma a nossa vida. Mais alguém quer testemunhar? Amém, venha, Tiago. Graças a Deus. Vamos, aplauda Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim aqui dar o testemunho da minha aprovação no vestibular de medicina. Quem tem alguém, algum parente que está tentando ou tem o sonho de conseguir aprovação num curso desse, que é bem concorrido, sabe o quanto é difícil. E muita gente vinha e me dizia o quanto era difícil e a dificuldade que seria chegar lá. Mas eu sempre pensei, é difícil? É, mas não custa tentar. Se é um sonho, a gente tem que seguir em frente sempre. E assim, irmãos, sempre quando eu estava nesse período de vestibular, tentar passar, tentava aqui, tentava lá, sempre dava muitas coisas assim difíceis, sabe? Eu tinha mau sono próximo da prova, eu ficava muito nervoso e tinha muita dificuldade, sabe? Tanto que final do ano passado, o que aconteceu? Eu tive um pneumotórax espontâneo. Para quem não sabe o que é isso, é um colabamento, um rompimento da pleura, a membrana que reveste o pulmão, e foi um pneumotórax espontâneo, um caso que acontece em 1 a cada 1 milhão de pessoas. E assim, não teve um motivo específico, eu estava sentado, e do nada eu senti como se fosse uma pancada nas costas, e ali eu fui para o hospital, aqui. Ninguém identificou nada, não sabia o que era. Eu, a minha mãe, minha família, a gente correu atrás para saber o que era que estava acontecendo. E eu estava com dificuldade de respirar e, sabe, foi bem complicado. E a gente foi num pneumologista. O pneumologista, pela minha idade, desacreditando no que podia estar acontecendo, ele já estava quase mandando a gente embora e prescrevendo medicamento, simplesmente achando que eu estava com asma ou com alguma coisa do tipo. E já estava mandando embora, até que ele percebeu que no raio-x que eu tinha feito, raio-x de tórax, a membrana do meu pulmão estava pequena. O meu pulmão, que era para estar desse tamanho, o meu pulmão estava assim. Então ele já estava quase fechando. O problema é que se fechasse, eu perdia um pulmão. E foi coisa assim de segundos, sabe? Ele já estava quase me mandando embora e daí ele percebeu. E dali eu já fui encaminhado direto para o hospital, cerca de 2 horas eu estava lá. Fui feito cirurgia, fiz drenagem de tórax e fiquei 4 dias internado ali. Então, como eu disse, foram vários processos, várias etapas difíceis, mas cada uma dessas etapas me fez crescer como pessoa, como profissional e também fez ver o valor e a importância da minha família. E assim, irmãos, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui, eu alcancei, fui aprovado no vestibular de medicina. Sempre pedi isso por muito tempo e graças a Deus eu estou aqui, agradeço a oração da pastora, do pastor, da minha família, as minhas orações e de todo mundo que orava por mim. É uma conquista, não só para mim, mas para a família também. E assim, como eu disse, eu não vejo as dificuldades que eu passei como uma coisa ruim, porque me fez crescer como pessoa. Então, assim, irmãos, se é um sonho, se é um projeto, uma coisa que tu quer, por mais que demore, eu demorei 1 ano e meio para passar, mas passei, estou aqui hoje, dando meu testemunho. E se é uma coisa que tu quer mesmo, siga em frente, continue, uma hora vai dar certo. Muita gente pode te dizer que é impossível e que você não vai conseguir chegar lá, mas tenha sempre fé em Deus, dobra o teu joelho,
acredita que uma hora dá certo. E depois tu vai ter um testemunho para vir aqui na frente e colocar diante da igreja e para a glória de Deus. E é isso. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Foi meu aluno, né, Tiago? Foi meu aluno de ensino religioso, irmãos. Então, agora, vendo, né, ir para uma profissão tão útil, né, para as pessoas, fico contente também por isso. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais alguém quer testemunhar? Eu estou derretendo aqui em cima, gente. Vocês não se importem, tá? Mais alguém? Vamos ler a palavra do Senhor, então? Vamos ver o que Deus quer falar hoje conosco? Fique de pé. E abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Provérbios 13, 4. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Vou ler de novo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Fale com o Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, por esta noite, porque podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. E em nome de Jesus eu peço, vem falar conosco. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais possam estar abertos para ouvir a Tua voz e colocarmos em prática na nossa vida a Tua palavra. Pai querido, que não seja eu falando, mas o Seu Espírito Santo. Que eu desapareça e o Senhor apareça aqui nas nossas vidas, nesta igreja, neste altar. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus. Cobre este altar com o Teu sangue, cobre esta igreja com o Teu sangue. Cobre cada pessoa que aqui está com o Teu sangue, Senhor Jesus. E recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Então hoje vamos falar sobre a preguiça. Nessa série, né, que nós estamos fazendo para entender um pouquinho melhor sobre os pecados que existem, que a Bíblia nos orienta a lutar contra e a vencê-los. Então hoje vamos falar sobre a preguiça. Terça passada falamos sobre a gula, né? Os irmãos lembram? Então hoje vamos falar sobre a preguiça. Alguém, depois do culto de terça, quando foi fazer uma refeição, lembrou da mensagem? Amém, graças a Deus. Eu fiquei pensando, os irmãos quando forem comer vão lembrar. Mas é para o teu bem, meu irmão, né? Para o nosso bem, que a palavra de Deus nos repreende. Muito bem. Então vamos aprender hoje sobre a preguiça. Olha só. A preguiça, parecido com a gula, também é um pecado que a gente não dá muita importância, né? Por quê? Primeiro vamos entender o que é a preguiça. Se você for olhar lá no Google, no dicionário, vai estar escrito lá que a preguiça, então, é caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta, olhe bem o detalhe, falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo,
morosidade, lentidão e moleza. Isso é o que está escrito no significado da palavra. De causa orgânica ou psíquica, que leva à inatividade acentuada. Então, o que é a preguiça? Preguiça é aquela, vamos dizer assim, vontade de não fazer nada? Será que é só isso? Não. Às vezes você pode estar com vontade de não fazer nada e não ser preguiça, porque você pode estar cansado de ter trabalhado muito, né? Então você tem o direito de descansar e Deus abençoa o descanso dos seus filhos. Mas a preguiça, a pessoa preguiçosa, é aquela que vive sempre nesse estado. Não é quando te dá um cansaço, uma vontadezinha de dormir um pouquinho durante o dia, depois do almoço, não é isso. Você pode até sentir isso, lá uma vez ou outra, não estou dizendo que deve ser sempre, tá? Mas está cansado? Descanse. Deus tem prazer que você descanse. Mas a preguiça, então, ela não vem de Deus. Deus não gosta da ociosidade. O que é ociosidade? Ócio é preguiça. Em outras palavras, o ócio é só uma palavra mais bonita de se dizer do que preguiça. Mas é a mesma coisa. E Deus, quando Deus criou o homem, sempre que eu estou explicando sobre os pecados, eu volto lá nas primeiras páginas do Gênesis, para mostrar para vocês, né, quando que tudo começou. Então vamos ver, nós lemos aqui o Provérbios, né, falando que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, quer dizer, o preguiçoso não corre atrás daquilo que ele fica desejando, sonhando, mas o diligente, ou seja, o esforçado, esse corre atrás. Então vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, vamos ver o que diz e daí começamos a explicar melhor sobre preguiça. Então olha só, aqui no capítulo 3 fala a respeito da queda, do pecado do ser humano, do pecado do homem, do pecado de Adão. E depois que eles pecaram, então, mudou muita coisa. Porque quando Deus criou Adão e depois a Eva, ele já desde o início ele mostrou que ele é a favor do trabalho. Que Deus não gosta do ócio, da ociosidade, da preguiça. Então Deus tinha dado já um trabalho para Adão. O que foi? Deus criou Adão, colocou ele no meio do jardim e deu um trabalho para o Adão. Qual era o trabalho dele? Cuidar de tudo que existia no jardim. Dar nome a todos os animais que Deus tinha criado. Esse era o trabalho do Adão. Ou seja, manter tudo em ordem, aquilo que Deus tinha criado tão maravilhoso. Então, desde o início, Deus nos dá a entender que Ele é a favor do trabalho e contra a preguiça. E aí, então, esse trabalho que Deus tinha dado para o Adão era um trabalho prazeroso. O que é isso? Adão não sentia cansaço. Adão não ficava triste por ter que trabalhar. Ele trabalhava feliz. Alguém aqui trabalha feliz? Amém. Mas tem gente que não é assim, trabalha reclamando, né? Mas o trabalho do Adão, então, irmãos, e ele tinha muito trabalho, porque olha só, para começar foi ele que deu nome a todos os animais que Deus criou. Então, se hoje nós conhecemos a vaca por vaca, o cavalo por cavalo, o cachorro por cachorro, é porque foi Adão que deu esse nome. Então ele teve muito trabalho. Mas esse trabalho não deixava ele cansado. Ele não reclamava de trabalhar. Quando chegava na tardinha, né, na viração do dia, como eu gravei esses dias um vídeo ali, explicando sobre a viração do dia, acho que ainda nem foi para o ar esse vídeo. Deus vinha
todos os dias na viração do dia, ou seja, à tardinha, conversar com Adão e Eva. E essa viração do dia, então, a gente sabe que existe um vento chamado de viração, e que esse vento acontece entre as 6 horas da tarde, 6h30, por aí. Então esse era o horário que Deus vinha conversar com o homem. E quando Deus vinha conversar com Adão, então, no jardim, o Adão nunca se queixava. Hoje eu trabalhei demais. Senhor, hoje eu estou muito cansado, não posso conversar, quero ir dormir. Não, Adão nunca fez isso. Por quê? Porque o trabalho dele não cansava. E aí, então, quando ele pecou, aí as coisas mudaram. Porque aí entra o versículo que nós vamos ler agora aqui, ó. No 17, vamos ler tudo para você entender. Diz assim, ó, Gênesis 3:17. E a Adão disse, ó, o Senhor falando com eles depois que eles tinham pecado: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Agora o 19 que nós iríamos ler, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o que aconteceu aqui? O trabalho de Adão, que antes era prazeroso, ele gostava do que ele fazia com alegria, com gosto, ele não reclamava. No momento que ele pecou, mudou. A partir dali, então, ó, foi que Deus falou: no suor do rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora você vai trabalhar e vai suar. Porque o trabalho vai ser penoso, vai ser cansativo, vai ser doído. Então foi a partir do pecado que o trabalho começou a ser isso que nós temos hoje. É bom trabalhar? É bom, muito bom. Graças a Deus, porque a gente pode trabalhar. Mas antes do pecado era melhor, porque não cansava. Não tinha nada que te desagradasse. E quantas são as vezes que quando você chega em casa do teu trabalho, de repente você diz assim: hoje foi difícil no trabalho. O patrão estava bravo. Ou se você é patrão, os empregados hoje incomodaram. Então sempre uma coisa ou outra acontece. Por quê? Porque a partir do pecado, o trabalho começou a ser difícil. A terra começou a produzir espinhos, antes não tinha espinho na terra. A mulher começou a dar à luz aos seus filhos sentindo dor, antes não ia ter dor. Isso tudo a partir do pecado. Mas então o que nós temos que observar aqui é isso, que desde que Deus criou Adão, Ele determinou que Ele queria que trabalhasse, o homem trabalhasse. Amém, irmãos? Quando eu digo homem, é a raça humana, né? Homem e mulher. Então veja só, o trabalho é uma bênção de Deus. Ele quer que nós trabalhemos. E Deus também trabalhou. Quando Ele criou, né, todas as coisas que nós temos hoje, Deus trabalhou por 6 dias e no 7º dia descansou. Deus nos permite trabalhar por 6 dias e nos dá um dia de descanso, que a Bíblia chama de sábado, mas o teu sábado pode ser num domingo, pode ser numa quinta, né? Pessoas que trabalham por turnos. É um dia de descanso, então sábado é um dia de descanso, para você descansar. Porque assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Então Ele quer isso para nós também. Ele não criou
O homem por causa do sábado. Ele criou o sábado, ou seja, o dia de descanso por causa do homem. Por causa do ser humano, para o ser humano descansar do seu trabalho. Mas pode ver que é mais trabalho do que descanso. Não é verdade? 6 dias trabalhando, 1 dia descansando. Amém, irmãos, até aqui? Então, Deus mostrou através da criação que Ele mesmo, sendo Deus, trabalha. E Jesus falou, também isso, Jesus falou o seguinte, você não precisa abrir, mas se quiser só marcar para depois você conferir na tua casa, está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, ó, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então não é só o ser humano que trabalha, Deus ainda está trabalhando. Como que Deus trabalha? Deus tem todo o poder em suas mãos, Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. E a Bíblia nos diz que Ele trabalha a favor dos seus. Deus trabalha a favor de mim e de você. Olha só, e só sendo Deus mesmo. Deus é tão maravilhoso, irmãos, Deus é tão grandioso, que só sendo Deus, para conseguir trabalhar em favor de cada ser humano. Imagine quantas pessoas existem no planeta Terra. E Deus cuida de todos. Ah, pastora, mas tem uns que nem querem Deus. Eles não querem Deus, mas Deus está no comando de tudo, Deus é soberano. E a Bíblia nos diz também que assim como Deus dá o sol e a chuva para os justos, Ele também dá para os injustos. Por quê? Porque Deus não manda o sol só para quem é salvo. O sol vem também para quem é um perdido. Deus não manda a chuva só para quem é salvo. Deus manda a chuva também para os perdidos. Então Deus trabalha ainda. Jesus disse isso, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então mais uma coisa para nós entendermos que Deus ama o trabalho. Que Deus quer que nós trabalhemos. Um outro exemplo que nós podemos ver que Deus ama o trabalho é que o próprio Jesus, enquanto estava aqui, em forma humana, trabalhou como carpinteiro. Amém, irmãos? Nós não sabemos a idade exata que Jesus começou a ajudar José na carpintaria, mas provavelmente ali pelos seus 11 anos, que era quando o menino judeu começa já a exercer uma profissão, de 11 a 12 anos. Então imagine só, mas vamos dizer assim, que pelos 30 anos então de vida do Senhor Jesus, porque Ele morreu com 33, mas 3 anos e meio Ele foi só para o ministério. Então vamos calcular que Jesus trabalhou de carpinteiro por uns 30 anos, vamos dizer assim. Jesus trabalhou, mesmo sendo Deus. Ele era carpinteiro. Amém, irmãos? Então, com isso, nós podemos ver que Deus ama o trabalho, que Ele quer que o ser humano trabalhe e não gosta da preguiça. E aí nós podemos ver, então, lendo aquele conceito a respeito de preguiça, que preguiça envolve muita coisa, irmãos. Ó, quando eu li ali o conceito de preguiça para vocês, diz assim, a pessoa que vive em estado de falta de capricho. Pastor, agora você está misturando as coisas. Capricho com preguiça tem a ver? Tem. Porque a pessoa preguiçosa não é caprichosa. Estão entendendo? Vou falar um pouquinho mais disso ainda na frente, mas só para você entender agora. Então a preguiça, irmãos, ela traz muita coisa junto com ela. Vocês estão vendo como cada um dos pecados que nós falamos nunca vem sozinho? Cada um puxa mais uns atrás. Porque a Bíblia mesmo diz que um abismo chama o outro abismo. Então um pecado chama o outro pecado. Amém? Estão entendendo? Então veja só.
Deus criou o homem então para trabalhar. Mas nos nossos dias de hoje, nós podemos observar que o trabalho, ele acontece. As pessoas estão trabalhando, mas um movimento, irmãos, que começou na Itália no século XV, chamado de humanismo. A partir dali, começou um movimento de querer facilitar a vida do homem. O humanismo traz o homem como centro. O homem é o importante. Então, o que é isso? Nós podemos olhar para os nossos dias hoje e ver que desde do início, então, desse movimento chamado movimento intelectual, né, chamado de humanismo, os homens começaram a querer facilitar a sua vida. E isso foi vindo, começou no século XV, hoje nós estamos no século XXI, e tivemos aí a ascensão da tecnologia, né? E agora vamos olhar para esse lado. Com a ascensão, quer dizer, o crescimento da tecnologia, nós podemos observar que a preguiça aumentou. Como assim, pastora? Eu trabalho. Você pode trabalhar, mas você pode ter atitudes de preguiçoso. Cada mensagem que eu preparo, irmãos, para vir aqui falar para vocês, eu sempre olho primeiro para mim. E no finalzinho da mensagem, hoje eu vou dizer uma coisa que eu percebi na minha vida, né, através dessa mensagem. Por quê? Porque a pastora não é Mulher Maravilha, não. Eu tenho defeitos assim, como toda pessoa. Então eu quero que você, através dessa mensagem, observe se você está tendo alguma atitude de preguiçoso. Se você está fazendo alguma coisa que está te deixando preguiçoso. Olha só. Como eu falei, então, a tecnologia facilitou muito a preguiça. Vamos ver um exemplo? Hoje você compra por internet? Compra ou não compra? Você não precisa mais sair de casa para ir em determinada loja, para ir em determinado lugar. Tudo por computador. Facilitou o trabalho. Ou seja, trouxe o conforto para o ser humano, o humanismo. O homem é o centro de tudo e precisa ser bem tratado. Isso é o que o humanismo prega. Você compra então por internet, você vende por internet. Vende ou não vende? Precisa sair de casa para isso? Você cansa para fazer isso? Você pode resolver assuntos de banco também por internet. Não precisa mais sair de casa para ir no banco, não é verdade? Tudo facilitado, tudo mais fácil. Um detalhe agora aqui que você vive dentro de casa praticamente todos os dias. Para trocar de canal de televisão, você precisa levantar do sofá para trocar o canal? Como é que você faz? Controle remoto. Antigamente não tinha isso, né? Pelo menos as pessoas faziam um pouquinho mais de exercício porque tinham que levantar do sofá, levantar da cadeira para ir até no botão da televisão. Hoje não precisa mais. E ainda tem aqueles que se o controle remoto ficou um pouquinho longe dele, onde ele está deitado, assistindo televisão. Ô fulano, pegue o controle lá para mim. É ou não é assim? Ou se de repente está pertinho ali, mas ele não quer nem se levantar, ele vai com o pé. Acho que eu consigo puxar. Não é assim, irmãos? Vocês estão rindo porque vocês estão se observando nisso aí. E é assim, né? Então, a preguiça
Ah, pastora, mas isso é preguiça? Claro que é. Pastora, eu trabalho a semana inteira, quando chega no domingo, eu só quero ficar deitado assistindo televisão. Isso é preguiça? Como eu falei antes, você está cansado, tem o direito ao teu descanso, mas não ultrapasse esse direito, porque como eu digo sempre, tudo que é exagero é pecado. Então daí chega no domingo, você quer descansar e assistir televisão o dia inteiro. Mas tem uma coisa, o domingo, pelo menos para quem folga no domingo, né, é o dia do Senhor. Como é que a gente age no dia do Senhor? Você fica o dia inteiro deitado no sofá assistindo Faustão? Misericórdia. A comida da rede esgoto? Você fica o dia inteiro deitado, né, ou assistindo qualquer outra coisa, qualquer outro programa de televisão, no dia do Senhor, sendo que o dia do Senhor é para consagrar ao Senhor e para o teu descanso? Tudo bem, pastor, eu estou descansando, estou assistindo, mas você vai ficar o dia todo. O que é que a Bíblia diz? Que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Será que a Bíblia diz assim, a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir o programa de televisão? É isso que a Bíblia diz, irmãos? E o que é que caracteriza então essa sonolência de ficar o dia inteiro na frente de uma televisão? Uma palavrinha: preguiça. Ah, pastora, mas é domingo, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Descanse. Mas não exagere. Tire o tempo para Deus. Você tem que ter o teu tempo para Deus. Aí tem pessoas que só estão no domingo em casa. Geralmente os homens, né? Muitas mulheres hoje também, mas vamos falar um pouquinho agora dos homens. Só estão no domingo em casa. E tem coisas que a mulher não pode estar fazendo. Por exemplo, quebrou uma fechadura da porta. Tem mulher que tem que trocar, porque o homem não faz. Então tem que se virar e aprender. Mas daí o homem fica só descansando. E não é capaz de trocar uma lâmpada dentro de casa? Isso é caracterizado pela preguiça ou não, irmãos? A pessoa que não arruma nada dentro de casa. Nada. Coitada da mulher que se vire, aprenda. Seja encanador, seja eletricista, seja o que for preciso. Porque o marido no domingo só quer descansar. Coitado, trabalhou a semana inteira. Mas e o trabalho da casa? Como é que fica? É preguiça. Então, olhe bem o detalhe que eu vou dizer para vocês. Tem pessoa que é preguiçoso trabalhando. Como assim? Tem o trabalho secular, tem o trabalho dele lá fora, mas em casa não lava um copo. Se a mulher não está em casa e ele vai tomar café, vai jantar, vai almoçar, só vai acumulando louça suja na pia. Isso é preguiça, irmãos. Não faz nada dentro de casa. Isso é preguiça. Ai, pastora, a Bíblia fala isso? Não fala diretamente no copo e no prato, mas fala. Que aquele que não faz as coisas é preguiçoso. Olha só. Provérbios 6, do versículo 6 diz assim. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. A formiga, irmãos, ela não tem um líder. Ela não tem líder. E ela trabalha o tempo todo. Ela leva pedacinho por pedacinho de comida que ela acha para dentro do formigueiro
Isso o verão todo, porque no inverno daí ela tem comida guardadinha. Lembram daquela historinha infantil da cigarra e da formiga? Que a cigarra só cantava enquanto a formiga trabalhava? Chegou o inverno, a formiga estava no formigueiro lá quentinha, com a barriguinha cheia, e a cigarra morrendo de frio e de fome por lá de fora. Então veja só, a Bíblia nos orienta como trabalhar. E como eu falei antes, tem pessoa que é preguiçoso trabalhando no sentido de trabalha lá fora, no trabalho secular. Mas dentro de casa não é capaz de fazer nada. Então ele trabalha fora porque ele não suporta o trabalho dentro de casa. Então ele é preguiçoso trabalhando. Ficou entendido? O trabalho lá fora ele dá conta. Mas em casa não mexe nada. E a mulher, pastora? Tem mulher que também é preguiçosa trabalhando. Porque trabalha fora no seu emprego, no seu trabalho secular, mas vai trabalhar fora porque não suporta ser dona de casa. Porque não suporta lidar com os filhos. Porque não suporta o trabalho doméstico. Isso é preguiça? É. Paga alguém para fazer, mas não faz porque não gosta. É preguiça. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então é preguiça, ó. Tem pessoas que trabalham, que são preguiçosas trabalhando. Características de pessoas preguiçosas. Os meninos e meninas aí agora, hoje não temos muitos aí, né? Só lá em cima. Os meninos do som se esconderam lá. Não se esconda, David. Gui. Olha só, meninos e meninas jovens aí que não são capazes de fazer nada dentro de casa. Ah, o Mateus está ali. Mas acho que vocês não são assim, né? Espero que não. Que muitas vezes estão dispostos a mudar o mundo. Ah, eu não concordo com essa ideia, eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero mudar o mundo. Eu tenho que mudar a mentalidade do meu pai, eu tenho que mudar a mentalidade da minha mãe. É errado, eles são ultrapassados, agora é outro tempo. Sabe o que é que vocês têm que começar fazendo? Se tem alguém aqui assim, comece a mudar o mundo arrumando a tua cama de manhã. Tem jovens cristãos que quando a mãe entra no quarto parece que passou um terremoto. É assim ou não é? É. É preguiça. É preguiça. Não é capaz de juntar, desculpe a palavra, a cueca quando toma banho e colocar no cesto de roupa suja. Vai ficando uma fila assim, ó, de roupa, tudo sujo. E a mãe vai atrás. Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. Né? Isso é preguiça, irmãos. Trabalho. Deus é a favor do trabalho. Preguiça para ler a Bíblia, preguiça para orar. Tem uma coisa que acompanha a preguiça. Sabe o que é? Uma palavrinha meio complicada que você pode dizer, o que é isso, pastora? Você já vai entender. Procrastinação. O que é procrastinar? É você viver adiando as coisas. Você tem uma coisa para fazer hoje, mas você diz assim, ai, eu estou tão cansado hoje, eu vou fazer amanhã. Daí chega amanhã, mas tem tempo ainda, vou deixar para amanhã de novo, para o outro amanhã. Vai adiando as coisas que tinha que fazer. E isso, irmãos,
São todos. Alunos que deixam para fazer a tarefa 5 minutos antes de dormir. Aí já estão assim, ó, cochilando e... Ai, não sei, não dá. Não posso agora. Fazer amanhã antes de ir para aula. Aí amanhã antes de ir para aula ele dorme mais um pouquinho e vai para aula sem fazer a tarefa. Daí chega lá e dá uma desculpa para a professora. É preguiça. Preguiça. Mulheres que... Olha só, irmãs, eu tenho que falar de nós também, né? Não posso falar só dos jovens e dos homens. Mulheres que... Vamos dar um exemplo bem simples, bem fácil. Está lá uma pilha de louça em cima da pia. E você diz assim, ai, só vou pôr um pano em cima. E de noite eu lavo tudo no montão. Isso é palavrinha que eu tenho dificuldade para falar. Procrastinar, é procrastinação. Se eu falei errado, me perdoe. É deixar sempre para depois. O que faz você deixar sempre para depois? A preguiça. É claro que tem casos e casos, se você não tem o tempo naquele momento, se você precisa sair de imediato, se você tem alguma coisa muito importante para fazer, você pode até fazer isso, mas não tomar isso por costume e fazer isso todo dia. Aí é preguiça. Entendido, irmãos? Alguém se enxergou aí? Por favor. Uma coisa que hoje em dia acontece muito, hoje o mal do século, como dizem, é a depressão, né? E olhe bem o que eu estou falando, irmãos, eu não estou aqui falando que não existe isso. É uma doença, precisa ser tratada, ir no médico, tomar remédio, tudo isso. Mas tem muita gente preguiçosa que se esconde atrás da depressão. E aí, como é que fica? Olhe bem, por favor, se você tem algum problema de depressão, eu não estou falando contra você. Cuide, vá no médico, consulte, tome remédio, porque é uma doença, sim. Mas eu estou falando daqueles, tanto homens como mulheres, que tomam essa desculpa e dizem assim, ai, não tenho vontade de fazer nada porque eu estou com depressão. Será que é a depressão mesmo ou é a preguiça que está batendo? Né? Então, hoje tem muita gente preguiçosa que se esconde atrás da depressão. A preguiça a depressão é a preguiça moderna, vamos dizer assim. Ficou entendido, irmãos? Eu não estou dizendo que não existe depressão. Existe, você tem que tratar se você tem. Dentro da igreja, vamos falar um pouquinho. Já estou vencendo o tempo ali. Dentro da igreja, nós encontramos 3 tipos de pessoa, 3 características de pessoas. Se enxergue agora dentro do trabalho da igreja. Tem as pessoas que trabalham, os que trabalham então, que a Bíblia chama de diligentes. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa ativa, uma pessoa aplicada, zelosa, cuidadosa. Essa é uma pessoa que trabalha. Estou falando agora do trabalho da igreja. Tem as pessoas que dão trabalho dentro da igreja, que a Bíblia chama de indolentes. O que é uma pessoa indolente? É uma pessoa desleixada, é uma pessoa negligente. Então tem os que trabalham, tem os que dão trabalho e tem os que não trabalham. Os que não trabalham na obra de Deus, que vivem dando desculpa, não posso fazer isso, não posso. Ô irmão, você pode fazer tal coisa, tal dia na igreja? Não. Eu não posso. Quem são esses? A Bíblia chama então de preguiçosos. Eu tenho aqui uma lista de versículos, tudo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios,
O personagem principal é o preguiçoso. O livro de Provérbios fala muito sobre o preguiçoso. Nós não vamos ler todos os versículos, mas o livro de Provérbios, então, nos mostra o tipo de pessoa que tem, tanto no trabalho secular, no trabalho em casa, como dentro da igreja. Então, quem é você no trabalho da obra do Senhor, meu irmão? Você é uma pessoa que trabalha? Você é uma pessoa que dá trabalho? Que incomoda? Ou você é uma pessoa que não trabalha, que a Bíblia chama de preguiçoso, que o Provérbios chama de preguiçoso? Preguiçoso, em outras palavras, nós podemos usar a palavra vadio, né? Nunca pode nada quando é para a igreja. Ou se faz, depois sai reclamando. Tem um versículo aqui então que eu quero ler. Esse eu quero ler. Abra a tua Bíblia em Provérbios 24, versículo 30. Provérbios 24, 30. Que diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos e sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Olha só, aqui nós podemos entender aquela pessoa que eu falei antes, que não faz nada dentro de casa. Ou a mulher que não cuida da casa, que é desleixada, que não limpa, que não varre, que não esfrega. É uma pessoa preguiçosa. Porque diz ali, ó, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos. O que é isso, irmão? Uma mulher preguiçosa, é coisa triste a gente chegar numa casa de uma mulher preguiçosa. Por quê? Porque está tudo sujo, está tudo revirado, está tudo bagunçado, está tudo mulambento. Não é assim? Se uma visita bate palma lá na frente, ela sai, cata aqui, cata ali, aí a pessoa pode querer ir no banheiro, eu vou lá tirar o que está no chão, eu vou dar descarga, eu vou limpar. Passei pelo campo do preguiçoso. Uma história que explica bem isso aqui que eu estou falando, já é bem conhecida, tem na internet, se você procurar você vai encontrar, mas eu conheço essa história há vários anos, que diz que um homem rico e o seu empregado estavam viajando. E chegaram em um determinado lugar, um sítio, um lugar reservado. E lá ele encontrou uma família muito grande, o pai, a mãe, 6 ou 7 filhos, eu não me lembro agora, vamos imaginar que fosse 7. E muito pobres, muito pobres. A única coisa que eles tinham para se manter era uma vaquinha. Você já ouviu essa história da vaquinha? Lembraram? Aí aquele homem começou a conversar, né, com o dono lá da casa, tudo muito sujo, tudo muito estragado. E o homem disse, não, graças a Deus que nós temos essa vaquinha, porque ela nos dá leite, sustenta meus filhos. Aí tá, o homem saiu com o seu empregado, e quando eles saíram então, né, de carro, eles estavam passando já do lugar, o homem disse assim para o empregado, volte lá, pegue aquela vaquinha e jogue no peral. Jogue de morro abaixo. Aí o empregado disse assim, mas patrão, ele só tem a vaquinha para se manter, eu vou matar a vaquinha? Aí o patrão disse, faça isso. O empregado dele foi lá, jogou a vaquinha no abismo. Jogou a vaquinha de morro abaixo, a vaquinha morreu. Foram embora.
Passou-se alguns anos, eles voltaram no mesmo lugar. Quando chegaram lá, viram que aquele lugar estava transformado. Era uma casa linda, bonita, limpa, tudo no capricho. Aquelas crianças vestidas, bonitinha, limpinha. Aí o homem perguntou, o que aconteceu com vocês? Onde é que está aquela família que morava aqui? E o homem disse, somos nós. Nós morávamos aqui, estamos aqui agora. Ele disse, mas o que aconteceu que vocês mudaram tanto, transformaram tanto a vida de vocês? Ele disse, porque quando a nossa vaquinha morreu, nós tivemos de trabalhar para conquistar as coisas. Estão entendendo, irmãos? Será que você tem alguma vaquinha na tua vida que te impede de fazer alguma coisa que você tem que fazer? Se tem, mate a vaquinha. Tadinha da vaquinha, né? Mas mate a vaquinha. Então é o que diz ali, ó. Passei pelo campo do preguiçoso. Tudo destruído. Porque se tem uma coisa, irmãos, tem até uma frase, né, que é bem conhecida por aí, que diz assim: pobreza não é defeito, mas porquice é. A porquice vem com a preguiça. Pode ser, irmãos, pode ser a casinha mais simples. Uma casinha humilde. Não estou aqui pregando riqueza. Estou aqui pregando trabalho. Pode ser a casa mais simples que existe. Mas se for tudo limpinho, é mais bonito do que uma mansão. É ou não é? Tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. A pessoa ter asseio com o seu próprio corpo. Gente, pessoa preguiçosa não gosta nem de tomar banho. Estão vendo como a preguiça engloba muita coisa? Não é só não trabalhar. É porque o não trabalhar, a preguiça, traz coisas junto com ela. E a porquice é uma delas. Tem gente que não toma banho. Misericórdia, num calorão desse, a coisa é séria. Né? Por favor. E ninguém está pedindo para a pessoa, ó, porque você tem que vir na igreja com roupa de marca. Não é isso. Você pode vir com o teu chinelinho de dedo, você pode vir com a tua roupinha bem simples, mas limpinho. Água e sabão sempre tem por perto. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Eu estava falando, então, de dentro da casa de Deus, né? Mas, no geral, então, irmãos, no geral, voltando lá para fora agora, é séria a situação. E se existe uma coisa feia, irmãos, é mulher mulambenta. Não é? Misericórdia. Por que a pastora está falando isso? Porque faz parte da preguiça. Tem mulher que tem preguiça de arrumar a unha, andar bem bonitinha. Não precisa estar pintada, pode estar limpa. Passa uma lixinha no calcanhar. Aí, pastora, você está dando aula de higiene? Eu não. Eu estou falando que vem com a preguiça tudo isso. Tem denominações por aí que ensinam que a mulher não pode nem se depilar, irmãos, por favor. Por favor. Que dá de fazer trança. Não é assim. A gente já não é nenhuma Miss Brasil, né? Então, por favor, tem as irmãs aí que são muito lindas, maravilhosas, né? Mas quem já está na fase dos 50, que nem eu, por favor, quanto mais você se cuidar, mais bonitinho você vai ficar. Então não seja preguiçosa. Arrume o cabelinho.
Seguida eu estou lá incomodando as irmãs, né, no salão. Por favor, sábado ainda fui lá. Porque se eu me vejo assim meio desajeitado, não posso, tem que dar um jeito. Tudo isso faz parte da preguiça, irmãos. Então, preguiça é um pecado, pastor? É um pecado e muito sério. O preguiçoso diz assim, ó, não precisa ler, mas está em Provérbios 26:13. Um leão está no caminho, um leão está lá nas ruas, eu não posso sair, fazer nada, porque se eu sair, o leão me mata. É o preguiçoso. Deixa eu ver um outro versículo aqui que eu não posso deixar de ler aqui, ó, no Provérbios 19:24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. O meu pai sempre contava uma história, irmãos. E eu ria muito quando ele falava isso, porque ele dizia assim que tinha um homem que era muito preguiçoso. E por ser muito preguiçoso, ele era muito pobre. E ele não tinha comida. Aí um dia chegou determinada pessoa e disse, olha, eu te dou tantos quilos de arroz. O arroz vem com aquela casquinha, precisa descascar, né? Precisa bater. Aí o homem disse assim, mas já está descascado? Não, você ainda tem que limpar o arroz, né? Ou o feijão, vamos dizer, qualquer exemplo assim. Meu pai usava isso. Não, então eu não quero, vou morrer de fome. Ó, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Tem gente que quer receber tudo pronto, é o exemplo do bicho preguiça. Sabe aquele bichinho preguiça? Que só come folha e vive agarrado nos galhos? Por que ele se agarra no galho e só come folha? Porque é o que o galho pode dar para ele. Então o preguiçoso vai procurar se agarrar em alguém que faça ele ter comida, ter tudo o que ele precisa. Mas ele não quer fazer. O apóstolo Paulo disse, quem não quer trabalhar, que não coma. Então o bicho preguiça é um exemplo disso. Aí eu estava estudando um pouquinho ontem sobre o bicho preguiça. O bicho preguiça, ele só desce da árvore uma vez por semana, quando ele tem que fazer as necessidades dele. Senão é só lá agarradinho no pedaço da árvore, lá no tronco da árvore. E tem tanta gente assim, que se agarra nos outros porque os outros dão o que ele precisa, porque ele mesmo não vai fazer por conta. Muito bem, irmãos, para nós terminarmos então. Já falei que tem gente que trabalha só para sair de casa, para não assumir a responsabilidade de ser pai, de ser esposo. Mulheres que trabalham fora para não assumir a responsabilidade de ser mãe, porque não gostam dos serviços domésticos. Tem aquele tipo de preguiçoso que trabalha, mas que faz o trabalho mal feito. Olha só, a responsabilidade diante de Deus de um trabalho mal feito. Imagine uma pessoa que vai consertar o teu carro. De repente você leva o teu carro para trocar o pneu. E o preguiçoso está lá. Aí ele diz, eu estou muito cansado. E não aperta direito lá as... Como é que é? As porcas do parafuso. A pessoa sai dirigindo, o pneu sai fora, sofre um acidente, morre. Foi culpa do motorista? Não, foi culpa do preguiçoso que não arrumou bem o pneu. Então, como está o teu trabalho? O que você está fazendo no teu trabalho? Você está fazendo bem feito o teu trabalho? Porque se você não está, irmão, e tiver uma consequência assim, você vai responder diante de Deus. A responsabilidade diante de Deus. Tinha até uma outra história aqui que eu vou contar ainda, né? Se eu não contar, eu chego em casa e digo, eu tinha de ter contado. Para você ver como a responsabilidade no trabalho é importante. Uma determinada indústria de calçados, uma empresa, né, que fabrica calçados, ela decidiu fazer um projeto de venda de sapatos na Índia. Essa história aqui você também acha na internet, mas é um exemplo bom de a gente entender. E daí ele mandou, o dono da firma mandou 2 empregados
lá para a Índia, para verificar como que seriam os projetos, né, o que eles teriam que fazer para vender sapato na Índia. Aí um dos que foi era muito preguiçoso. Aí ele chegou lá, observou a cidade que ele foi para observar, e ele viu que ninguém usava sapato. Aí ele mandou um fax para o patrão dizendo: patrão, cancele a produção, porque aqui ninguém usa sapato, então você não vai vender sapato. Aí o outro, sem saber do fax, do recado do preguiçoso, que tinha ido observar em uma outra cidade, mandou também um fax para o patrão e disse: patrão, triplique a produção, porque aqui ninguém usa sapatos. Entenderam, irmãos? O preguiçoso queria mais era se livrar. Não adianta fazer sapato, aqui não vai vender. Ninguém usa sapato, ninguém está acostumado a vender sapato. E o outro viu nisso uma maneira de vender muito. Então eu pergunto para você, como você tem agido no teu trabalho? Como você tem agido dentro da tua casa? Tua casa é limpa, arrumada? Teu trabalho você faz com diligência, quer dizer, com capricho, com zelo? Como tem sido o teu trabalho, meu irmão? Pare um pouquinho e pense. Teria muitas mais coisas aqui para eu falar, mas não vai dar tempo. Mas acho que no geral ficou entendido, né? Preguiça é pecado. Se você tem preguiça de alguma coisa, mude. Qual foi o dia que você já pediu perdão a Deus pelo pecado da preguiça? Alguém já fez isso aqui? Seja sincero com você mesmo, não me responda. Mas olhe para dentro do teu coração e pense assim: algum dia eu já pedi perdão a Deus pelo pecado da preguiça? Eu fiz isso hoje. E agora está aqui o que eu disse para vocês no começo, que eu ia contar o que eu identifiquei na minha vida, através dessa mensagem, quando eu estava preparando para vocês. Porque eu primeiro trago para mim, e depois passo para vocês. Olha só o que eu identifiquei, irmãos. Vocês sabem, eu já falei muitas vezes para vocês que no verão eu passo mal, porque a minha pressão abaixa. Dá um calorão, eu mesmo agora aqui estou derretendo. Mas eu observei que isso estava me levando para o pecado da preguiça. Sabe por quê? Não preguiça de limpar a casa, de fazer, não, isso graças a Deus. O pastor até reclama de mim que eu sou muito enjoada, né? Que eu tenho que viver esfregando, limpando. Mas eu identifiquei uma coisa, que eu estava agindo com preguiça. O que foi, pastora? No verão eu não fazia ginástica. Ah, não, está muito quente. A pressão está baixa, eu estou muito tonta. Não vou fazer. E no inverno eu sempre faço, irmãos. Mas no verão sempre foi assim. Ai, está quente. Quando eu preparei essa mensagem aqui, eu disse: não, eu estou agindo com preguiça. Não posso. Vou fazer. Comecei ontem. Estou tudo doída de novo hoje, ó. Mas voltei a fazer ginástica. Então, olha só, irmãos, são coisas que você às vezes diz assim: isso não tem nada a ver. Tem, porque vem com a preguiça. O que você identificou aí na tua vida através dessa mensagem? Aí não identifiquei nada, pastora. Então, parabéns, você é muito, como é que eu vou dizer? Espetacular. Mas se identificou, irmãos, mude. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou fazer. E comecei já. Estou tudo dolorida, mas vou fazer agora. Antes eu fazia só no inverno, agora vai ser verão e inverno. Então eu não vou parar. O que você tem feito? Que está vindo da raiz preguiça. Quem sabe você tem deixado de orar porque está com preguiça. Deixei de ler a Bíblia, estou com preguiça. Não estou ajudando em nada na igreja porque estou com preguiça. Minha casa está desdeixada,
Ah, eu estou com preguiça. O dia que der eu faço. O patrão não está. Vou fazer mal feito. Imagine você indo num médico. O Tiago estava falando agora aqui de medicina. Imagine você indo num médico e o médico dizer assim, faz lá uma cirurgia em você e diz, está com tanta preguiça, vou fechar de qualquer jeito. É o mesmo caso do mecânico lá. Largue a preguiça. Para nós encerrarmos, vou ler só mais um versículo aqui, ó. Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Seja em que área da tua vida que for, abandone a preguiça, porque é um pecado sério, Deus condena, porque Ele é contra a preguiça.